Tipos de fundos imobiliários. Neste vídeo, vamos falar sobre o que é um fundo imobiliário e quais são os seus tipos. Um fundo imobiliário é basicamente uma espécie de condomínio de investidores, que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. A ideia mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis, que depois sejam locados ou arrendados. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes, na proporção em que cada um aplicou, ou seja, na proporção do número de cotas que cada um tem do fundo. Popularmente, os fundos imobiliários são classificados em alguns grupos diferentes. Temos aí fundos de tijolo. São os que investem em ativos reais, ou seja, em imóveis de fato. Esses são os que costumam ganhar com aluguéis. Os fundos imobiliários de tijolo podem parecer uma categoria em que os portfólios dos fundos são bastante parecidos em sua composição. No entanto, quando se analisa pontualmente os fundos desse tipo, se observa que eles apresentam diversas diferenças em suas teses de investimento. Alguns aplicam em vários empreendimentos em diferentes regiões, enquanto outros se concentram em só um imóvel. Alguns se focam em determinados tipos de empreendimentos, como escritórios, prédios industriais, galpões logísticos, hotéis, shopping centers, hospitais, escolas ou agências bancárias, entre outras possibilidades, e há os que fazem um mix de tudo na carteira. O termo tijolo dos fundos se refere ao seu investimento em imóveis que já estão construídos. Eles podem ter um forte potencial de valorização, além de possibilitar ao investidor, em grande parte dos casos, dividendos pagos mensalmente, já que eles geram receita através do recebimento de aluguéis. Fundos de papel ou de recebíveis. Esses fundos compram títulos ligados ao mercado imobiliário, no lugar dos imóveis em si. Os fundos de papel têm mostrado boa resiliência e proporcionado as melhores rentabilidades, principalmente em momentos de turbulência na economia. Podem constar nas carteiras deste fundo letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias, cotas de outros fundos imobiliários, certificados de potencial adicional de construção, certificado de recebíveis imobiliários e etc. Nos fundos de papel, o investidor ganha com o pagamento de juros e não há valorização do valor principal. Pelo fato de serem formados por títulos de renda fixa, algumas pessoas acreditam que os fundos de papel também pertencem a essa categoria. No entanto, isso não é verdade. Diferente do que ocorre na renda fixa, quem investe em fundos imobiliários não sabe antecipadamente qual será o seu rendimento. Ou seja, embora tenham títulos de renda fixa em sua composição, os fundos imobiliários são tipicamente investimentos de renda variável. Fundos híbridos. Com o mercado em crescimento e as diversas possibilidades que ele oferece, os fundos imobiliários também estão em constante evolução, exigindo a existência de uma variedade de fundos para os mais diversos perfis de investidor, gerando assim novas categorias que até então não se encaixavam com as mais conhecidas. Os fundos híbridos são os fundos que investem tanto nos ativos que se enquadram na categoria de fundos de tijolo, quanto nos fundos de papel. Deste modo, eles podem investir em imóveis diretamente e também
em CRIs, LCIs, LHs, por exemplo. Os fundos imobiliários híbridos apresentam um portfólio mais diversificado, alocando seu patrimônio em diferentes tipos de ativos. A concentração do patrimônio em cada um deles vai depender da tese e da estratégia de investimento que cada gestor propõe, o que dá mais possibilidades do fundo gerar receita em diversos momentos do cenário econômico. Fundos de fundos. Estes fundos, basicamente, investem na aquisição de cotas de outros fundos imobiliários. Portanto, ao adquirir cotas dele, você investe em diferentes fundos. FOFs é uma sigla usada para designar esse tipo de fundo que investe em outros fundos. Sendo assim, o objetivo desses fundos é oferecer o melhor dos dois mundos, ou seja, diluir riscos e otimizar ganhos. Para isso, esses FIIs têm o objetivo de oferecer, por um único veículo, acesso a diversas estratégias de investimento vinculadas ao mercado imobiliário. Por regra, os FOFs precisam investir ao menos 95% de seu patrimônio em cotas de outros fundos. Além disso, os principais fundos escolhidos para compor o FOF são selecionados por gestores especializados. Desta forma, é uma boa alternativa para quem está começando a investir e não tem tanta familiaridade com o segmento. Fundos de desenvolvimento para renda. Esses fundos investem acima de 2/3 do patrimônio líquido no desenvolvimento ou na incorporação de empreendimentos imobiliários, em fase de projeto ou construção, com o objetivo de gerar renda com locação ou arrendamento deles depois de prontos. Os fundos de desenvolvimento são uma subcategoria do segmento de FIIs, que apoiam, encorajam e facilitam a compra de imóveis para sua posterior locação e venda. Basicamente, eles podem oferecer grandes retornos para o investidor devido ao seu modelo de gestão. Os FIIs de desenvolvimento são mais direcionados para perfis de investidores arrojados, pois o seu risco de investimento é considerado maior, quando comparado aos outros FIIs. Seu objetivo é investir em projetos imobiliários para obter lucro com a venda ou arrendamento dos imóveis prontos. Ao criar ou reformar imóveis, os desenvolvedores geralmente assumem o maior risco e obtêm a maior recompensa. Normalmente, o incorporador compra o terreno, determina a comercialização do imóvel, desenvolve planos e projetos de construção, obtém as aprovações e financiamentos públicos necessários, constrói o edifício, arrenda-o, administra-o e, finalmente, vende-o. É seguro investir em fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são investimentos regulados e acompanhados tanto pela Comissão de Valores Imobiliários, CVM, quanto pela própria B3, quando são negociados no pregão. No entanto, isso não exime o produto de um certo nível de risco. Uma crise econômica pode reduzir a ocupação dos imóveis do fundo, por exemplo. Com isso, os rendimentos periódicos com aluguéis também tendem a cair, pelo menos temporariamente. A mesma situação pode causar ainda uma redução do valor de avaliação dos imóveis em geral, com impacto sobre as cotas do fundo. Assim como a compra de um imóvel de tijolo, o investimento em fundo imobiliário deve levar em conta quais são os ativos incluídos na carteira. Em que região, por exemplo, estão localizados os imóveis do fundo? Esses lugares têm potencial econômico no médio e no longo prazo? É preciso lembrar que tudo que puder causar impacto nos imóveis se reflete no fundo também.
Imagine que uma enchente ou um incêndio atinja um dos ativos da carteira, por exemplo, ou ainda que a região onde eles ficam sofra uma elevação dos níveis de violência. São todos fatores com potencial para mexer na cotação do fundo. Se gostou do vídeo, dê um like para ajudar o nosso canal e se inscreva para receber mais dicas. Até a próxima!